Bem, amigos do Grupo Prá e parceiros da Ouro TV, hoje, 22 de abril, terça-feira, estamos dando início a mais uma história de destaque e é um grande prazer ter você aqui conosco nessa conexão que visa cada vez mais levar uma narrativa, uma história que emociona e que principalmente pode ser uma mudança de vida no seu cotidiano. Então já vou pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse episódio, porque é através dessa sua atitude que nós conseguimos chegar a mais pessoas. E já se inscreva no nosso canal, aperta o sininho para que você seja notificado todas as vezes que entrar no ar uma programação da Ouro TV, porque é aqui que todas as vozes se encontram. Hoje eu tenho o prazer de receber uma personalidade do mundo da televisão. Um cara fantástico, está me prestigiando, está prestigiando a Ouro TV e está prestigiando a audiência que você está nos concedendo nesse momento. Eu falo de Dudu de Oliveira. Dudu, prazer te receber. Primeiro quero dizer para você e expressar um sentimento de alegria, de felicidade, você conceder esse tempo, não somente para mim, mas para a Ouro TV e para todos os nossos telespectadores que eu tenho certeza que estão ávidos por presenciar a tua presença aqui conosco. Saborear desse momento maravilhoso, esse momento que você nos entrega, que você nos doa, e para todos nós aqui é um grande prazer te receber. Eu não vou falar muito de você, vou deixar você se apresentar. Essa câmera é toda tua. Olá, eu sou Dudu de Oliveira, sou ator, apresentador, estou me aventurando aos poucos agora no lado de diretor, também produzo. Enfim, Beto, a gente já se conhece há bastante tempo, é uma honra imensa também estar aqui, Beto. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de estar aqui na Ouro TV e também de conversar um pouco com você e ter a sua audiência também para ter esse retorno bonito. Bacana. Então vamos lá. Dudu de Oliveira é um artista que construiu sua trajetória com determinação, paixão e interpretação. Formado em administração de empresas, foi naquele momento, né, Dudu? Sim. Formado em administração de empresas pela Unigran Rio em 2006. Essa data é marcante, hein? É. Foi nesse momento que nossos caminhos se cruzaram. Iniciou sua carreira no mundo da moda, mas foi nos palcos que encontrou sua verdadeira vocação. Sua jornada no teatro começou ao lado da companhia Os Suburbanos, onde participou de festivais e esquetes, despertando o desejo de se aprofundar na atuação. Eu lembro daquela escolinha de teatro lá naquele sítiozinho, tu lembra disso? Bacana, cara. Em 2007, mudou-se para São Paulo, foi aí a grande virada de chave, e 2 anos depois mergulhou de vez no ofício ao estudar no renomado estúdio da Fátima Toledo. Bacana. A arte não apenas se tornou sua profissão, mas também sua redenção, afastando-o do ambiente violento onde cresceu e dando um novo significado à sua vida. Desde então, Dudu transitou por diversas áreas do mercado artístico, atuando como modelo, apresentador e produtor. Na televisão e no streaming, consolidou-se como um ator versátil interpretando personagens marcantes ao longo dos anos. Em Chuva Negra, na Globoplay, 2023, deu vida a Orlando. Eu lembro desse episódio. No cinema, brilhou como herói em Abestalhados 2, através da Star+, né, em 2022, sob a direção de Marcos Jorge e Marcelo Bota. Seu talento também foi destaque na novela Gênesis, Record TV 2021, como Abumani, e em produções como Homens, da Comedy Central 2020.
Carcereiros, não foi esse que você interpretava aquele cara brabo? Foi esse? Não sei. São tantos, né, Dudu? Não sei. Bom, vamos dar continuidade aqui à tua biografia, né? Através da Cine Brasil, em 2018, quero ter 1 milhão de amigos. Sexo e negas. Esse eu lembro. Sexo e as Negras. Sexo e as Negas, né? Na Globoplay, em 2013, que marcou sua estreia na teledramaturgia. Em 2024, vivenciou um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira, ou seja, está vivenciando, né? Contracenar com Sandy no longa Evidências do Amor, dirigido por Pedro Antônio. O filme conquistou o prêmio do júri do Infinito Film Festival, em Miami. Pô, tu já foi longe, hein, cara? Consolidando ainda mais seu nome no cinema. Seu trabalho mais recente é o suspense Quarto do Pânico, dirigido por Gabriela Amaral Almeida. No mesmo período, encerrou sua participação na série Reis, da TV Record, onde interpretou o anjo Micael, entre 2022 e 2025. Agora, Dudu de Oliveira se prepara para um novo desafio, dirigir seu primeiro documentário, um projeto que promete ampliar mais sua contribuição para o audiovisual brasileiro. Cara, eu tenho que ler, porque o currículo é extenso demais. Às vezes eu tento gravar, mas eu não sou um artista como você, né? Que grava aquelas interpretações maravilhosas que você, quando você se apresenta na TV. Você fez Reis também, né? Reis é essa Reis, série que, essa última. que você fez. Gênesis, na Record. Gênesis 2021. Foi a novela que eu comecei na televisão mesmo, fazendo novela, foi em Gênesis. Gênesis, né? É. Só lendo, cara, porque currículo é fantástico. Mas aí me conta, eu quero saber, porque eu acho que é desde essa época que os nossos caminhos não se cruzaram mais. Porque você botou uma mochila nas costas, São Paulo. Foi total, foi buscar. Né? É o que você falou, a gente, Beto, né, falando para sua audiência, a gente se conheceu há muito tempo. Na real, a história que eu sempre conto para as pessoas que me perguntam, né, a minha trajetória, eu sempre vou contar a nossa história. Tanto a sua quanto a minha amiga da faculdade, que me deu o flyer, que fez com que eu tivesse a caminho da tua loja e cruzasse com você atravessando a pista, que foi assim que aconteceu, né? A história que eu conto é, eu estava atravessando a pista porque minha amiga insistiu muito comigo, porque ela falou que eu tinha perfil de modelo, que eu era estiloso, que eu era comunicativo e que eu tinha que ir numa agência de modelo de qualquer jeito. E ela pegou um flyer depois de muito insistir. E aí eu cruzei com um cidadão atravessando a rua e ele ficou me olhando, eu olhei para ele, mas eu atravessei para o outro lado. Eu estava em direção a uma loja que estava fazendo cadastro para um concurso de moda chamado Tic Tac Mega Model. Só que ao atravessar para o lado, ele me grita, ei! Aí eu falo, ele falou, vem cá. Aí quando eu atravesso de novo, chego perto dele, ele me pergunta, você é modelo? Aí eu falo que sim, e eu falo para ele que era a terceira pessoa que estava me falando isso, que eu vou começar a acreditar. E aí ele falou, não, pode acreditar que na minha loja a gente está fazendo um cadastro da galera que estava participando do concurso. Aí eu mostrei o flyer na mão que eu estava indo na loja. Ele falou, nossa, olha aí. Tava tudo casado para você ir para lá. E aí, após isso, participo do concurso Tic Tac Mega Model, vou até as quartas de final. Depois desfilo para a marca que o Beto tinha, a Escândalo Moda Mix. Esse dia foi até engraçado, porque eu já tinha participado do concurso do Tic Tac, já estava fazendo cursinho de passarela com o Johnny, Grande Johnny. Saudoso Johnny. E aí eu desfilei em Magé e depois fui correndo para desfilar para a marca do Beto, assim. Então lembro muito disso, lembro de como eu me senti, sabe? Me senti importante, me senti validado. Foi a primeira experiência que eu tive, assim, nesse ambiente de moda. Então, assim, o que eu posso dizer nesse início é isso, assim. Eu sou de Santa Cruz da Serra, de Duque de Caxias. Nunca tive pretensão de ser ator, nem tampouco modelo. Acho que o sonho de qualquer criança da minha geração, daquela época que eu vivia lá naquele ambiente, era ser jogador de futebol. Não tenho esse talento, mas gostava muito de jogar bola.
Gostava muito de jogar bola, mas não era a minha vocação, né? Tem pessoas que falam que às vezes você nasce com vocação e talento, às vezes você tem talento e às vezes você só tem a vocação e desenvolve o talento. Acredito eu que eu sou um vocacionado. Não sabia que existisse talento, eu sempre fui um cara muito carismático. Eu tenho pais muito carismáticos, pais que sempre me apresentaram muitas pessoas. Minha casa era um lugar muito circulado. Eu convivi muito com pessoas mais velhas do que eu. Então, era um ambiente onde eu tinha a possibilidade de ouvir outros assuntos que não eram os mesmos assuntos da minha idade. Então, minha mente estava sempre à frente daquele tempo que eu estava vivendo. Então, acredito que a oportunidade ela só encontra quem realmente está preparado para vivenciar, e acredito que Deus foi lá e foi me mostrando os caminhos aos poucos, me apresentando as pessoas, né? Eu fui entendendo que eu era artista vivendo, né, no fluxo. Eu não sabia que podia ser. Apenas foi acontecendo. É a mão de Deus, né? É. Na verdade, quando eu te gritei daquela vez, fala, meu amigo, aí, chega aí. Eu lembro disso, bem vivo na minha memória. Quando eu te vi, meus olhos bateram em você assim, eu falei, cara, acho que vai um modelo ali. E eu te chamei. Naquele momento, nós estávamos realizando um projeto. Na verdade, aquilo era um projeto. Nós conseguimos atingir com aquele projeto ali, né? Na época, a minha loja, Escândalo Moda Mix, nós conseguimos atingir 250 meninas no decorrer de todo aquele tempo ali. O projeto continuou depois, só que você foi para São Paulo, né? Nós demos falta de você. Não, de quando começou até eu ir para São Paulo foi um período assim. Mas você já estava com a agenda tomada com o Johnny lá, não? Não. Aliás, deixa eu mencionar o Johnny aqui no nosso bate-papo. Lógico. O Johnny, nós o perdemos, infelizmente, na pandemia, né? Foi uma das dores que nós sentimos. Johnny era um cara espetacular. Ele era o dono da agência Wordcasting. E foi aonde eu falei para você, cara, procura o Jones em Piabetá, porque ele vai te dar o caminho. E ali tudo começou. Na verdade, foi um trabalho muito bonito naquela época. Todos me chamavam de maluco, né? O cara no 3º distrito de Duque de Caxias, colocar uma loja no 2º andar e fazer o que eu fazia. Mas eu acredito que ali tinha a mão de Deus, porque foi Deus que conduziu tudo. Nós conseguimos o mecânico mais bonito do Brasil, Luiz Armando, a Juliana Souza, que foi para a Itália. Foi para a Itália. A Ju, por conta da Ju, que eu fui parar em São Paulo. É mesmo? É. Você quer continuar? Desse detalhe eu já não sabia. Não foi por conta dela, assim. Foi mais por conta... ela tinha acabado de voltar da Itália, um produtor procurou ela pedindo indicação de modelos negros para estampar a capa do jornal Extra, porque ia ter um concurso de beleza negra. Acho que eu tava com 20 anos, eu acho, para 21, alguma coisa assim. Eu tava quase já me formando na faculdade. E aí ela me indicou esse produtor, ele entrou em contato, falou que ele queria fazer uma matéria sobre beleza negra para fazer um chamamento, né, para as pessoas da Baixada para participar do concurso. E aí eu fui um desses modelos e lá eu conheci 2 pessoas que me falaram muito bem de São Paulo. Uma já tinha morado e a outra estava querendo muito ir. Ele falou, você não anima de ir? E eu já estava no momento, assim, já tinha começado a fazer curso de teatro, que em breve eu entro nesse papo. Então eu já estava saturado, assim, já estava para me formar na faculdade de ADM e estava muito saturado de morar em Santa Cruz da Serra. Perfeito. Mais do mesmo, aquela mentalidade, o local que tinha essa violência urbana, como domina não só o Rio de Janeiro, como vários outros estados e o mundo. Então, eu tinha perdido meu pai há pouco tempo, então acho que tudo estava combinando de eu querer trocar os ares. E aí esse cara falou que estava para ir para lá, um amigo me indicou a irmã que morava em São Paulo para conversar com ela. Quando fui ver, em 2007 estava chegando lá. Mas foi por conta desse movimento que a Ju voltou da Itália e me indicou esse produtor
que eu conheci pessoas que me indicaram lá, que me falaram aonde que eu tinha que ir, enfim. A vida sempre, para mim, sempre foi fluxo, sempre foi... nunca foi uma parada que eu premeditei, assim. As coisas foram acontecendo, de fato, assim. Tem coisas que você vai organizando, como a agenda, a lista, mas a vida, o destino, pra onde que eu tô indo agora? Perfeito. Nunca, sempre foi Deus mesmo me guiando pra eu entender qual que era o próximo caminho. Então, dentro desse contexto todo que você acabou de colocar, aquele projeto, embora ele tenha terminado, porque tudo tem um prazo de validade, né? Tem um prazo que vai acontecer, começar, desenvolver e terminar. Ele terminou bem, porque a Ju foi para a Itália, o Luiz Armando se tornou o mecânico mais bonito do Brasil, não deu seguimento na carreira, mas foi um momento, foi uma fase, e você, depois eu vi despontando no mundo, falei, caramba, que resultado positivo, que legal. E sem falar em todo o contexto que está em volta, porque você colocar meninas para desfilar no terceiro distrito de Duque de Caxias, onde você acabou de falar que a mentalidade é bem reduzida, trazer empresários para dentro de uma mentalidade dessa. Então, a gente vê hoje que nós nos encontrarmos tantos anos depois, Sim. E você, o cara trilhando o sucesso que você está trilhando, ainda tem muito mais para trilhar, isso é muito positivo. E aqui no Histórias de Destaque, os nossos pilares são exatamente esse, né? A gente se baseia muito na palavra de Deus, Romano 12:7, que é o dom de compartilhar, de estender a mão, de participar, de estar junto. E foi bacana. Naquele início ali, nós começarmos um caminho, você despontou, foi para São Paulo. Agora me conta, e conta para essa audiência que está conosco, que, aliás, eu já peço que curte, comente, compartilhe, para que nós possamos chegar a todos os cantos da nossa cidade e levar uma história de destaque que pode mudar a tua vida. Em que momento, você já falou como que aconteceu, e a tua chegada em São Paulo, irmão? Perrengue. Não conhece nada, não conhece... Porque todo mundo vê o Dudu de Oliveira hoje, né? Meu amigo. Pô, o cara... Mas, osso, né? Meu amigo, cheguei em São Paulo com R$450, mais a passagem. Sem padrinho, sem indicação de ninguém, sem ninguém pegando a minha mãozinha me ensinando como eu tinha que fazer para chegar naqueles ambientes. Nada. A vida foi me ensinando. Cheguei lá, a irmã de um amigo meu morava, a gente ficou com ela, era para ficar uma semana. Ela falou, cara, tô praticamente morando na casa do meu namorado e vai ficando aí. Então a gente dividiu uma kitnet, eram 4 pessoas dentro de uma kit minúscula. Com uma semana arrumei emprego numa loja, inventei para os amigos da área que eu já tinha ido para lá com um trabalho resolvido, mas não queria contar para ninguém que não era isso. E outra também, na minha cabeça eu estava indo para ficar um mês e voltar. Vou chegar em São Paulo, vai ser um momento de experiência de um mês, vou ver como é que funciona a cidade, vou arrumar um trabalho, vou juntar dinheiro no Rio de Janeiro e aí eu volto. Mas não foi assim, bem assim que começou. A gente andou muito, eu e esse menino que eu fiz a matéria de Beleza Negra, a gente andou muito. Não tinha dinheiro para ficar gastando, batendo com ônibus, comendo na rua. Então a gente bateu muita perna. A gente, os 2 primeiros dias, a gente andou muito a pé, porque a gente não sabia do lance do bilhete único. Uhum. Então a gente andou muito a pé. Tô falando coisa que eu nunca falei em nenhum outro podcast. Andamos muito, fomos batendo nas agências. E na época, eu tinha o cabelo ainda passando por transição, porque eu alisava o cabelo. Não tinha um cabelo black, né? Não assumia a minha negritude. Então eu tava de tranças ainda, não tinha... Quando eu chegava nas agências, eu vi os caras do meu perfil bonitão, sabe, bem resolvido, com composite bonito caraca, cidade enorme, bicho. São Paulo é gigantesco. Qual a chance, meu amigo? Algum momento tu percebeu que você estava muito longe? Muito! Percebeu, né? Muito!
Quando eu chego em cidade de São Paulo, aquele metrô, aquele metrô cheio de gente, sabe? Aquela cidade que não para, aquele trânsito gigantesco, apavorante. Pô, isso aí a gente morava ali numa favela rural, né? Numa periferia rural, sabe? praticamente. Minúsculo, poucos bancos, pouca infraestrutura. Hoje em dia não, hoje em dia tá maior, mas chegar naquela cidade daquele tamanho, com um monte de gente sonhando, igual você, vindo de vários lugares também, como você tá ali, migrando que nem você tá migrando. Nunca. Se eu não pensava em ser lá em Santa Cruz da Serra, nem no Rio, quando eu comecei a fazer figuração, aí tão pouco quando cheguei em São Paulo. E outra, quando você está sem grana, a baixa estima aumenta. Você não consegue enxergar outra coisa a não direcionar a tua mente a ganhar grana. Perfeito. Então, a gente foi batendo perna para lá e para cá, deixando os compositos que a gente tinha, do jeito que tinha, no meu caso, né? Do jeito que tinha, fui deixando. Até que a gente foi tava indo numa agência, e a Dani, que também, assim como você, foi um ser de luz na minha vida. Então Deus realmente manda alguns anjos no meio do caminho para indicar a gente o percurso. Que é a plaquinha, né? Que você tá passando com o carro, retorne, siga em frente até Campo Grande. É isso, assim. Entendeu? Tipo, a gente foi pedir informação num restaurante. A Dani França, que era assistente de palco do Silvio Santos, ela trabalhava também de hostess de uma casa. Perfeito. Era hostess de um restaurante. E a gente só foi pedir uma informação. Como é que faz para chegar nessa agência aqui? Você conhece? Conheço. Só virar aqui à sua direita, seguir em frente ali, papapá. Beleza, a gente foi nessa agência, deixamos nosso material. Na volta, ela chamou a gente, assim como você fez comigo. Ei, meninas! Que isso? Aí voltamos, ela falou, eu tô vendo que vocês acabaram de chegar do Rio de Janeiro, né? Eu falei, sim. Pega meu contato. Eu tenho aqui várias indicações de agências de evento, de modelo, de casting para comercial. Pega aí, me liga. Pega meu e-mail também, que aí eu passo para vocês tudo. E aí foi isso, assim, eu mandei e-mail para ela, ela mandou uma relação de 300 mil agências de São Paulo inteira, de todo tipo que você imaginar, de garçom a bartender, a comercial, a produtores de elenco. Meu Deus. Não, tudo. Ela mandou tudo. Simplesmente tudo. Ali foi um anjo, assim. E aí a gente já tinha esse contato, só que eu precisava de grana. E aí a menina falou, cara, você já tá aqui em São Paulo, tá certo de que você vai voltar mesmo em um mês? Eu falei, não sei. Não sei. Falou, por que você não vai numa loja? Assim, você já tá aqui. Deixa currículo lá. Aí eu fui na Zona Sul de São Paulo e fui na Zona Leste, deixei currículo. E aí na Zona Leste me chamaram para uma loja de surf. E aí, mãe, Tô ficando. então, deixa eu te falar, eu falei que ia voltar em um mês, mas talvez eu volte em 3 meses. Tudo bem? Ela falou, olha, se você quiser voltar, eu te ajudo a voltar. Mas não me peça ajuda para te manter aí não, porque eu não vou poder bancar você, bancar a mim aqui, você sabe toda a situação. Eu falei, não, eu vou experimentar esse tempo aqui, se não der certo eu volto, tá bom? Nunca mais voltei. Assim, voltei Qual agora. o nome dela? Dani? A Dani França. Dani França. Dani né? França era assistente de Foi palco. uma luz, né? Foi, cara. A Dani foi. Ela foi porque naquele momento ali foi a nossa primeira possibilidade de permanecer na cidade, né? Fomos batendo portas de alguma, fomos mandando e-mails, e aí a vida vai te botando essas pessoas e vai fazendo com que você também acredite na cidade, começa a desenvolver essa fé, começa a se sentir seguro pela decisão de ter saído de dentro da casa, da sua estrutura, Perfeito. da sua primeira sociedade, do teu bairro, onde todo mundo te conhece, onde todo mundo te valida ou não valida. Aí tu vai para um lugar que ninguém te conhece, ninguém sabe do teu potencial. E aí você tem que começar tudo do zero. Dá um medo do cacete, assim, sabe? Mas, enfim, São Paulo virou minha segunda casa. A primeira, né? Cara, beleza. Hoje os telespectadores conhecem o Dudu
de Oliveira, na tela, estrelato, representando grandes nomes da Bíblia, né? Ou numa peça secular, onde você faz as pessoas riem. E hoje vê o Dudu no estrelato. Como foi o percurso para que você pudesse chegar nessa emissora chamada Record? Como é que foi? Como tudo aconteceu? Cara, eu acho que estudar, né? Se eu pudesse falar, acho que o processo inteiro é estudar, assim. Eu participei desse grupo que você conheceu lá em Santa Cruz da Serra, lá no sítio, e fui para São Paulo. Fui entendendo também a dinâmica de que eu não trabalharia com trabalho subserviente para sempre, que não era o que eu queria. Tinha me formado há pouco tempo na faculdade e fazer trabalhos secundários era para poder me manter, para poder me sentir seguro. E aí eu fui estudando, fui investindo em cursos, fui investindo na minha autoestima, cuidando da saúde, cuidando do corpo, cuidando da mente, conhecendo pessoas, pedindo conselhos e indo estudar, cara. Fiz muito curso que às vezes eu não tinha grana para pagar e oferecia produzir esses cursos para poder ter a possibilidade de ter acesso, por exemplo, a estudar com a Fátima Toledo, assim. Essa história é maneirinha porque esse amigo meu também, a gente já fez novela juntos, trabalhamos juntos como garçom, mas a primeira vez que a gente se conheceu, Caio Paduan, que é também um cara aí que foi protagonista de novelas na Rede Globo, a gente se encontrou num teste para um comercial e a gente estava esperando muito assim para conversar, começamos a fazer amizade ali no teste e bateu assim a energia. E ele tinha um compromisso que era ir no estúdio da Fátima Toledo para poder fazer a inscrição dele de um curso. Uhum. Ele me perguntou, Perfeito. já que vai demorar, você quer ir comigo? E aí eu fui com ele até esse curso. Conceituadíssimo, né? Cara, é porque ela segue preparando pessoas, né? Então, o lugar leva o nome dela, então acabava que atraía muitos atores que queriam ter oportunidade de fazer cinema, série. Então, fui com ele e fiquei lá esperando na minha. E aí uma moça saiu da recepção e me perguntou, qual curso que você vai fazer? Eu falei, olha, não vim para fazer curso, eu vim acompanhar um amigo meu que está fechando curso com vocês. Mas você não vai fazer? Eu falei, não tenho a pretensão. Posso te mostrar o estúdio? Aí eu falei, pode. Aí fomos andar pelo estúdio. E aí entramos numa salinha de ensaio, tinha uma televisão de tubo e como é que é? Um aparelho de VHS? Como é VHS. Que é? VHS. VHS não, como é que é? Videocassete. Videocassete. E aí sentei lá na cadeira, ela botou o trabalho que a Fátima Toledo desenvolvia. Então apareceu logo de cara o Lázaro Ramos e o Wagner Moura sendo preparados, junto com a Alice Bragas, sendo preparado para um filme do Sérgio Machado, chamado Céu de Sueli. Cidade Baixa. E ali eu vi a preparação e eu comecei a ver o que acontecia antes dos atores estar em cena. Toda a preparação, todo o ensaio que era feito com a Fátima para o personagem, para o ator encontrar aquele personagem para estar vivo em cena. E aquilo mexeu comigo de uma tal forma. Depois ela me mostrou uma preparação do Wagner Moura em Tropa de Elite. E eu fiquei fascinado com aquilo. Eu falei, eu preciso fazer isso para ontem. Eu quero muito fazer isso. Ligo para minha mãe e falo, mãe, é o seguinte, não tenho essa grana, mas eu vou ter essa grana. Por favor, me ajuda. Paga esse curso para mim. Todo mundo que eu conheço fala muito bem desse curso. Mentira, mó papinho de vendedor. Eu falei, mãe, por favor, me ajuda. Preciso muito estudar, é o que eu quero. E eu preciso que você me ajude. Você só tem a mim. Ela já tinha falado que estava ruim, né? Que não ia te segurar lá. Mas ela aceitou esse desafio. Cara, ela ligou para uma tia minha, essa tia falou, cara, você só tem ele, investe no seu filho. Aí 10 minutos ela falou, tá bom, quanto que é? E aí foi lá e pagou.
E aí eu estudei 3 meses nesse lugar. Esse lugar realmente foi o que abriu a minha cabeça. Também foi junto disso, foi quando eu comecei a fazer um monte de comercial. Você me perguntou qual o percurso, eu não posso falar do meu percurso chegando na Record sem falar o que vem antes. Com Né? certeza. Porque, senão, se eu não falar o que vem antes, as pessoas acham que é muito fácil você conseguir ter uma oportunidade assim. Você pode até ter, mas se manter é muito mais difícil. Nossa profissão, ela é muito de altos e baixos, é muito de entre safra. Uma hora você tá ali bombando, fazendo um monte, depois você pode ser que ninguém lembre de você. Perfeito. Pode ser que ninguém se lembre. Então, o percurso foi estudar, foi investir tempo. Cada trabalho que eu fazia e eu terminava, eu saía desse trabalho e ia fazer um curso para me manter reciclado. Por quê? Porque é muita gente tentando o mesmo que eu estou tentando. É muita gente querendo uma oportunidade. Então, qual vai ser o meu diferencial? O que eu posso fazer de diferente? Aprender uma habilidade nova? Estudar num lugar diferente que ninguém conhece? Estudar inglês, estudar espanhol? Qual vai ser o meu diferencial? Perfeito. Entendeu? Vou produzir, vou dirigir, vou escrever minha própria história. E aí, o que eu faço para que esse percurso vá ficando mais próximo? Então, eu fui olhando, observando os preparadores, os nomes dessas pessoas que davam curso. Então, fui querendo fazer curso com pessoas que estavam já no mercado para que eu pudesse me aproximando desse ambiente, para que eu pudesse ir sentindo, mesmo sem experiência. Fui fazendo muito curta de faculdade, galera que está se formando em cinema, em publicidade. Então, fui fazendo muito curtinha para essa galera, para eu começar a ganhar experiência, para eu começar a sacar de câmera. Como ator, né? Montar material. Me juntei com amigos para fazer oficinas ou para se produzir lá em São Paulo, porque sem material, sem projetos profissionais feitos, como é que eu ia conseguir esses materiais para apresentar para os produtores, para as agências? Eu tinha que fabricar essas oportunidades. Então, eu estudei muito com muita gente, fui estudando de diferentes lugares, de audiovisual, cinema, teatro, clown, né, de circo. Já fui parar em curso que eu não tinha nem feito a inscrição. Uma namorada da época, ela falou, ai, tô com preguiça, não vou no curso não, porque 9 horas, que sei lá o quê. E era pra estudar com o Teatro de Soleil. Eu falei, o quê? O quê? Teatro de Soleil? E eu, o quê? Eu vou lá, mesmo sem ter colocado o nome. Fui, cheguei, botei minha roupa preta, fiquei sentadinho lá, me misturei com a galera. Aí a Juliana, que estava coordenando esse curso nesse dia, que era uma das atrizes da companhia, do Teatro de Soleil, ela começou a fazer a chamada e foi vendo que algumas pessoas não respondiam e outras que estavam na sala também não. Uhum. Aí depois de fazer toda a chamada, ela falou assim, olha, percebi aqui que eu chamei uns nomes que não responderam e que provavelmente não esteja aqui na sala também, porque ninguém levantou a mão. Quero dizer para vocês ficarem tranquilos, que todos que estão aqui na sala vão estudar com a gente. E aí fui estudar com o Teatro de Soleil, um grupo da França, teatro integral. Imenso, foi gratuito, né? Imenso, mano. Eu fui assistir peça deles, era peças de 4, 6 horas. Pra você ter noção, assim. Os caras fazem um tipo de espetáculo onde te prende com 6 horas em cena, com 15 minutos de intervalo e te prende. E eu falei, eu quero fazer isso. Quero aprender a estar em cena. Quero aprender a respeitar o meu amigo em cena. Então, esses processos, essas metodologias foram somando junto com esses materiais, foram pintando as primeiras oportunidades de fazer participações em série. Os empresários, os agentes foram chegando até a mim, porque eu aparecia muito nos comerciais. Teve época que era bizarro. Todo mês eu tinha um comercial passando na TV. Você bombou, rapaz. Santa Cruz da Serra, toda aquela região do 3º distrito ali. Todo mundo ficava assim, caraca, o Dudu tá arrebentando, mano. Foi muito, mas muito comentário mesmo. Muito. E tu tava aparecendo direto. Era Tim, era Claro, era Vivo.
Não na mesma época, que senão ia ter que pagar um processo. Porque todas as telefonias têm um contrato de exclusividade. Não, mas fiz todas. Mas foi bombástico. Foi bombástico. Cara, foi importante para mim esse processo, para poder entender de câmera. Então, tudo isso foi me levando às pessoas que foram vendo o potencial em mim e foram falando, cara, olha, eu acho que o teu perfil é ótimo para televisão. Tem super possibilidade de acontecer. E aí eu fui fazendo várias participações, várias, até chegar na novela Gênesis. Em 2019, um amigo meu me apresentou uma produtora que estava lá na época, e a gente se conheceu, falou oi, e aí, depois de uns 2 meses, eu estava numa festa lá em São Paulo, ela estava, o meu amigo que me apresentou ela numa outra época também estava, e ela me olhou assim, ela falou, Du, vai ter um teste para uma novela da Record, e eu sei que em uma das temporadas vai precisar de muitos atores negros. Aí eu falei, pô, que massa, me fala. E ela me chamou para um teste, fiz o teste. Lembro de ter feito o teste, sei lá, em setembro. Esqueci. Rapaz. Esqueci que fiz o teste. Um belo dezembro de 2019, um pouco antes da pandemia estourar, meu telefone toca. Du, pode falar? Eu falei, posso te ligar? Aí meu coração já deu uma esfriada, assim. Aí eu falei, caraca, é o que eu tô pensando? Aí ela me ligou, Du, então, olha pro teu WhatsApp. Aí eu olhei, aí comecei a ler o Abumani que você citou aí. Uhum. Li. Melhor amigo de José, um Cuxita, o cara que que era o melhor guerreiro da família, teve a família toda assassinada, foi feito cativo, depois ele conhece o José do Egito numa caverna e vão ambos para o Egito. A novela tem 35 capítulos, ele está em 29. Rapaz, quase protagonista, né? Virou um co-protagonista. Aí eu fiquei estatalada dela. Você tá aí? Eu falei, tô. Ela, você tá me oferecendo um Abumani? Ela falou, sim. E todo mundo já gostou e já aprovou você pra esse personagem. Eu falei, cara, mas eu nunca fiz algo desse tamanho. Falou, pelo que eu vi, você dá conta. E aí foi assim que eu cheguei na Record. Deixa eu falar com o pessoal que está na sintonia com a gente agora. Quero dizer para vocês, eu estou aqui de frente com o Dudu de Oliveira, um artista renomado, produtor. Eu quero dizer para você escutou tudo que ele nos trouxe aqui. Então, o caminho, estude, se forme e seja ousado, né, Dudu? Porque você teve ousadia. Primeiro de botar a mochila e ir para essa grande metrópole São Paulo. Depois, em um dos episódios, você está lá no Teatro de Soleil, tinha nada a ver contigo, mas você foi lá buscar essa oportunidade, encarou, passou pelo desafio e fez o curso. Então, você que está nessa sintonia, curte, comente, compartilhe e, invista em você. Né, Dudu? Eu acho que assim, o Beto, eu acho que eu sou um cara muito curioso, eu gosto muito de aprender coisas novas, então se você realmente quer entrar numa profissão e achar que só ser bonito basta, ou só ter um talento, eu acho que eu sei que eu tenho muita facilidade para me comunicar, é um lugar de muita facilidade para mim. Como é que eu posso usar isso em prol de algo bom, sabe? Então, o que eu posso aprender mais sobre essa profissão? Então, acho que isso foi também fazendo com que eu corresse atrás. Eu comecei a fazer um monte de comercial, como você mesmo falou, e eu comecei a ver que isso ia me levar só até um lugar. Perfeito. E eu queria outras oportunidades. Eu sabia que se eu ficasse ali acostumado e acomodado só em gravar os comerciais, eu só ia viver aquilo.
E para eu ter a oportunidade de outras coisas que eu almejava e tinha a ambição de conquistar, eu tinha que estudar para poder estar perto de pessoas que eu admirava quanto artista, para poder contracenar com essas pessoas, adquirir mais experiência, adquirir mais casca, adquirir mais velocidade em cena, mais velocidade de raciocínio, mais inteligência. Graças a isso, não tenho vergonha nenhuma de falar, tinha muita preguiça de ler, tinha muita preguiça de estudar, mas o teatro ele vai fazendo com que você tenha que se instruir. Você precisa estudar, você precisa assistir coisas, você precisa ir ao teatro, você precisa ir numa exposição, você precisa conhecer pessoas para expandir a tua mente. Você precisa cuidar da tua espiritualidade, seja ela qual for, da tua fé, trabalhar isso em você. Porque nossa vida, né, o mundo é um moinho, né? Uma hora você está felizão, tudo está dando certo, tudo está acontecendo da maneira como você gostaria, depois nada acontece. E aí como é que eu, agora, nesse momento, aproveito esse ócio para deixar ele criativo, né? Então, quando você acredita em algo que pode dar certo, acho que ali é o caminho. O céu é o limite, né, irmão? Não, nem o céu é o limite. Não existe. Quem tem limite é município. Eu acho que não tem limite para o nosso sonho. O nosso sonho é onde a gente quer chegar. Então, limite é o universo, que não tem limite. É o infinito, sabe? Eu acho que se você quer algo de verdade, acredite e vai atrás do seu objetivo. Acho que isso é uma das coisas mais importantes que eu levo para mim, porque foi esse cara sozinho num lugar de não conhecer todo mundo que me trouxe aqui agora para estar com você, né? Como se fosse o movimento Sankofa. Tô retomando de um lugar, você me encontrou cruzando a rua, hoje você está aqui apresentando o seu podcast, hoje eu também estou podendo contar a minha história. Morei em São Paulo 16 anos. Fui para lá em 2007, fiquei até 2023 porque um trabalho me trouxe de volta para cá e hoje eu estou resolvendo permanecer na cidade. Porque eu fiz esse percurso. E esse percurso me trouxe aqui agora para o TV, para trocar essa ideia contigo. Então, acredito que esse movimento circular, em algum momento, pode ser que a gente se afaste um tempão, mas em algum momento, quando o encontro ele é necessário para a vida, quando a vida precisa andar por conta de alguns encontros, de alguns lugares, de algumas ideias, esses encontros vão acontecer. Aquilo que foi falado lá atrás, que você jogou a semente ela germinou, virou uma planta bonita, da planta bonita virou uma árvore. E a árvore teve seus frutos. E os frutos... está acontecendo aqui agora. Isso é a sequência de algo que nós plantamos lá atrás. E essa semente está sendo lançada para que ela frutifique na vida de outras pessoas agora, que estão ávidos por conhecer a tua história, por se espelhar em você e por ir em busca daquilo que eles sonham. Às vezes precisa de um referencial. E você é esse referencial hoje. A gente enxerga que é um referencial. Porque vindo da onde você veio, que é o que você falou, aquele lugarzinho, né? Não só falei, né? Que você também, que nós, vivenciou lá. Nós né? éramos... Você mais do que ninguém tem propriedade para falar. E é importante quem está agora na sintonia com a gente, seja quem for, empresários, telespectadores somente, né, que é só um telespectador, mas o empresário, acreditar. Nós acreditamos naquela época, no cursinho de teatro que foi colocado dentro de um sítio. Olha a semente sendo lançada e ela agora está aí germinando essa grande árvore que está dando frutos. Sim. Não sei se eu acreditava tanto. Às vezes eu queria ter uma ocupação só, porque estava com muito ócio, com muito tempo vago. Eu só queria ter uma ocupação. Na época eu nem acreditava muito, não. Acreditar, quando você me fala em acreditar, só quando eu cheguei em São Paulo. Não, eu compreendo isso que você está falando, mas o que eu estou querendo contextualizar aqui é a importância. Ah, isso sim. Porque existem N caminhos que você poderia seguir. Claro que você é um cara ajuizado, um cara com uma firmeza de família, sim. Mas a gente sabe que nós vivíamos ali e vivemos ainda, né? Os nossos arredores não é nada satisfatório e abraça mesmo essa garotada. Onde eu estou querendo contextualizar para quem está na sintonia é isso.
é acreditar nos projetos, é Sim. investir nos Sim, projetos. isso sim. Independentemente de ter financeiro ou não. Não rolava grana naquela época, você lembra? O que rolava era muito boa Nossa, vontade fazia desfiles pra você, das coisas pro Johnny. acontecerem. Não, sem grana, entendeu? No amor mesmo, na diversão. Na Acho que eu diversão. fazia pela diversão. Porque era novo ali, não tinha aquilo ali, não era novo a gente ter aquele espaço pra ter de moda, de roupa, Verdade. sabe? Querer me sentir validado, amado, bonito. Isso Então era um isso é lugar, primordial. era um espaço que dava assim oportunidade. Então vamos lá. A gente já bateu esse papão aí, esse contexto todo. E esse novo projeto? Esse documentário? Pode falar? Tá na incubadora cara, ainda? não, tá na Como é que tá o incubadora, negócio? tá na incubadora. Né? A gente tá gravando um pouquinho as coisas ainda, fazendo umas entrevistas para que isso seja um norte pro roteiro que a gente quer contar. Mas eu tô fazendo um pouquinho assim. É um projeto que em breve, quando tiver mais fortalecido, eu venho trazer aqui pra gente poder bater um papo, mas é um projeto que é um sonho, é um projeto que vai ser também uma coisa que vai deixar algo para a sociedade, um retorno também para minha família, então que envolve família. Perfeito. É a minha maneira de devolver tudo aquilo que eles colocaram de energia nas coisas que eu fiz, pelo tempo também que eu fiquei longe, porque não é fácil. Não É é muito fácil. lindo você ir lá e conquistar as oportunidades que a vida vai te dando, começando a construir uma independência financeira, ter um reconhecimento, mas quando você está longe da família, depois de um tempo, aquilo vai perdendo totalmente o sentido. E eu sou um cara que gosta de família, que quero construir uma, que tô vivendo esse momento de sacar que se a gente não tiver cabeça, esse mercado engole a gente. Então você tem que ter o romantismo, mas ter muita cabeça fria, agir com a razão, agir com o coração, caminhando meio a meio, assim. Ter coração naquilo que você ama em fazer, mas saber que aquilo ali é um lugar onde nem todo mundo vai ser seu amigo, que é um ambiente de trabalho, que você precisa chegar cedo, entregar um bom trabalho, ter seu texto decorado, tá bem estudado nas coisas, sacar do que se trata aqueles assuntos. Perfeito. Não só decorar seu texto, mas como ler, como assistir coisas, ter o que falar, entendeu? Porque depois que você põe o pé nesse ambiente de televisão, assusta um pouquinho. Então tem que ter muito cuidado com as coisas que você fala, porque hoje a internet, com essa polarização, usa uma fala sua fora de contexto e aquilo vira um escarcéu. Então tem todo um cuidado assim que eu fui tendo que ter, que eu não estava acostumado, me acostumar com a exposição. Eu lembro que quando eu fiz Gênesis foi uma maluquice. A gente estava ainda no meio da pandemia, usando máscara e tudo mais. Então, nos lugares que a gente ainda sacava máscara, sei lá, para ir numa praia, a praia na época muito vazia, mas mesmo assim você via pessoas tipo, te reconhecendo. Assim. Eu tive um momento na casa da minha família que a minha tia chamou as amigas da igreja e formaram-se uma fila assim, no portão, as pessoas desesperadas, chorando, querendo tirar foto. Aquilo me fez entender a importância da televisão, da dramaturgia, qual o movimento tanto de cura quanto de transformação intelectual, emocional, espiritual, que um trabalho artístico pode fazer em relação a pessoas que podem estar com depressão, que pode estar com algum outro tipo de mal, e o seu trabalho que você entregou foi um objeto de transformação para aquelas pessoas. Muito bacana isso. Né? Isso para mim foi... A novela Gênesis me deu esse lugar, por conta também de estar muito tempo na tela, das pessoas me assistindo todos os dias, me deu a possibilidade de ter acesso a essas pessoas, das pessoas virem desabafar comigo. Né? Eu abria caixinhas, eu criava lives tomando café da manhã, às vezes abria uma live depois de uma cena emblemática no dia, eu abria uma live para conversar com a galera, às vezes puxava alguém
da própria da minha audiência para conversar, pessoas que eu nunca tinha visto. Que interessante. Isso foi fazendo eu também ganhar mais seguidores, ganhar a atenção também do público. Era um personagem muito querido, da novela inteira, assim. Era muito querido, muito amado. Eu me sinto muito lisonjeado, assim, de Deus ter me tirado de Santa Cruz da Serra, me levado para São Paulo, depois de ter me trazido de volta para fazer esse personagem. É todo um percurso que você faz, achando que nada que você está fazendo é o certo, né? Porque às vezes você está olhando a grama do vizinho e acha que o que você faz não é tão bom. Aí Deus vai lá e fala: meu filho, eu só te preparei. Precisei fazer você passar por algumas frustrações, por algumas tristezas, para você amadurecer, para você criar casca. E essa casca, e essa fortaleza, e esse coração fez com que esse personagem te encontrasse no meio do caminho. Cara, eu quero te parabenizar pela essa tua consciência, essa tua maturidade, não somente enquanto Dudu de Oliveira, mas você encarar com essa responsabilidade o artista que você é. Porque do outro lado tem pessoas que vai refletir isso que você acabou de falar. Vai te admirar, vai te respeitar. Outros vão idolatrar, que não é muito bom. Nós tivemos um exemplo na nossa mesma região, oriunda de todo aquele processo, que não soube aproveitar a sua oportunidade e estrelou um dos maiores personagens do mundo infantil e, infelizmente, não soube dar continuidade dentro de todo esse contexto de maturidade. Porque faltou o que ali? Isso que você acabou de falar agora, que você quer deixar como legado. A família. Sim. Que o resultado de todo esse projeto que você está incubando, que você está adorando ali, que você está preparando, que seja algo para a família. Parabéns pela maturidade, parabéns por você ter essa visão e respeitar o outro lado da tela, porque o mundo artístico não acontece só do lado de cá. Uhum. Muitos artistas têm a visão de que é do lado de cá, mas não é. O negócio é muito mais amplo. Sim. É do outro lado, porque você está saciando, muitas das vezes, uma necessidade, uma falta. E você chegar a essa maturidade que tu chegou, parabéns para tu, cara. Parabéns. Estamos chegando já na última curvinha, né? Sim. Quero te agradecer imensamente a oportunidade de vir aqui prestigiar a Ouro TV, nos conceder o uso da sua imagem, né? Cara, muito, muito, muito grato por te receber aqui, por você nos conceder esse momento tão gratificante, tão maravilhoso. Você pode ficar à vontade, faça suas considerações finais. Já deixo aqui registrado esse agradecimento. Obrigado, Beto. Obrigado pela sua audiência. Gente, eu estou muito feliz de vir aqui, porque o Beto é um amigo querido que eu cultivei e cultivo desde muito tempo. Tenho o meu início de carreira muito ele fazendo parte dessa história, né? Nesse meu percurso de 19, 20 anos de carreira, o Beto faz parte disso. Tá aqui hoje, para mim, é realizar também parte do sonho, né? Porque acho que em toda a nossa caminhada a gente não caminha sozinho, né? Quem fala que caminha sozinho é um mentiroso, uma mentirosa, porque tudo na vida a gente depende do outro. E tá aqui depois de um longo processo aí de caminhada, desde que eu saí do bairro que eu cresci e onde a gente se conheceu, eu tracei o meu caminho e ele o dele, a gente se reencontrar tendo sonhos realizados e realizando sonhos, para mim é o que eu busco e desejo muito às pessoas que eu amo, que eu admiro. Tenha fé nas coisas que você faz, fale menos. Minha avó me ensinava uma coisa, que se você tem 2 ouvidos e uma boca, é para você escutar mais e falar menos. Conte menos os seus sonhos para as pessoas, vivencie seus sonhos e através dos seus sonhos a vida vai acontecendo e aí as pessoas vão te validando e aí quando você vê, você já está vivendo o seu sonho e as pessoas estão divulgando
aquilo que você tanto queria e desejava. Deus é maravilhoso, tenha fé naquilo que você acredita, não tenha medo, quer dizer, tenha, mas apesar do medo, vá com coragem. O medo é o nosso filtro para que as coisas não saiam do trilho totalmente. Então, tenha alegria de viver, porque acho que isso é o mais importante, sempre com um sorriso no rosto. E quando não der para dar um sorriso no rosto, respira e vai em frente, que o caminho a gente tem. Enquanto a gente estiver aqui nesse lugar, a gente tem caminho. É isso. Tamo junto, meu amigo. Obrigado, Dudu. Muito obrigado, Eu Beto. que te agradeço. Tô muito feliz de estar aqui. Nós vamos encerrar dando toda a glória ao nosso Deus maravilhoso por nos conceder a oportunidade de chegarmos até aqui com a certeza e a fé de que muito há de acontecer ainda na sua vida. Que Deus te abençoe, te prospere e todos os que estejam ao seu redor, meu querido. Amém. Desejo Amém? para você e para todos que estão aqui e para nossa audiência. Aleluia. Ouro TV, onde todas as vozes se encontram.